Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um tour guiado. O assunto de hoje vai ser execução de obras. O meu nome é Rafael, eu sou CEO da Bricap e eu irei conduzir você nesse tour, tudo bem? Pessoal, a etapa de execução de obras é a parte que vem logo após o planejamento de atividades, né? Então, se você não viu o tour guiado de planejamento, sugiro fortemente você procurar ele e assistir, tá bom? Ele está bem interessante, ele está bem enriquecedor, está bem fácil de consumir esse tour guiado. Iremos disponibilizar ele aqui em algum lugar desse vídeo, seja aqui no card ou seja numa descrição, né? Tudo bem? Então, o planejamento ele é bem interessante que seja visto antes de vir para o tour guiado de execução. No entanto, não é obrigatório, tá? Por quê? Porque o planejamento de obras na atividade, o planejamento de obras na Bricap, perdão, não é um item obrigatório de ser feito, mas a gente entende que se a gente partir de um planejamento, partir da utilização de todas as ferramentas que o planejamento de obras da Bricap nos disponibiliza, a gente tem muito mais assertividade, a gente tem mais previsibilidade na execução dos nossos projetos. Então, sugiro fortemente a utilizar sim o planejamento antes de vir para a execução, tá bom? Estou com o meu menu de navegação colapsado, vou mostrar para vocês que a gente tem várias funções aqui, mas isso não é tão importante no momento. A gente vai simplesmente clicar em acessar essa obra aqui de tour guiado, tá? E assim que a gente acessa essa obra, a gente vai vir aqui em execução de etapas, beleza? Essa tela carregando aqui, pessoal, a gente já começa a visualizar algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, o que eu estou vendo aqui do meu lado esquerdo? As minhas atividades planejadas, né? Então eu tenho 3 itens aqui, eu posso abrir e visualizar o que tem dentro de cada um desses itens, tá bom? Eu consigo visualizar o que isso me representa em termos orçamentários, o que isso representa na porcentagem total do meu projeto, tá bom? E por aí vai. A gente tem aqui o total do valor desse meu projeto que eu vou executar, beleza? E além disso, essa tela ela é bem importante porque ela nos dá uma visão global, né? Mas a gente também permite você visualizar isso por períodos específicos, né? O padrão que ela vai te apresentar aqui é por mês. Então você consegue visualizar, ó, o que compreende o mês 1, o mês 2, o mês 3, o mês 4, o mês 5, tá? Uma atividade, uma obra que vai durar 5 meses aqui, como vocês estão vendo. No ponto de vista financeiro, eu já executei ela 58,9%. E se eu quiser visualizar isso aqui no ponto de vista físico, eu consigo vir aqui trocar para tipo de execução física. Eu consigo ver que eu já executei 22% de avanço nessa obra, porém me representou um avanço muito grande em termos financeiros. O que quer dizer isso? Quer dizer que as atividades de infraestrutura, né, que é o meu primeiro item, elas são as atividades que têm maior valor agregado, né? E geralmente são, né? A gente vem aqui dentro de infra, a gente está vendo fundação, terraplenagem, são atividades que têm um custo alto, né? Importante dizer também que você consegue verificar isso aqui, pessoal, por semana, se você achar melhor fracionar isso em períodos menores. Eu particularmente gosto muito da ideia de fracionar em períodos menores. Quanto menor o período, mais fácil de você ter acurácia na sua gestão de obras, né? Mas você também pode, por exemplo, vir aqui e mudar para o período geral, tá? E aí vai da forma que você gostaria de fazer a gestão. Às vezes uma obra que é muito rápida, uma obra que é muito curta, o geral vai fazer mais sentido, né? E eu consigo visualizar, ó, dentro de cada um desses períodos, no caso aqui da minha visão geral, o que eu já executei de cada um desses itens e o que isso me representa de avanço total dessas atividades, que nesse caso aqui é 100%. Até por isso que a barrinha está verde, tá bom? Vou voltar aqui para mostrar para vocês isso no ponto de vista financeiro. A gente fala que 100% representa 150 mil nessa atividade 1.1 e 450 mil nessa atividade 1.2, que é a atividade de terraplenagem. E olha o que isso me representa do total orçamentário. 44%, ou seja, quase 50% da minha obra é só de terraplenagem. Por isso que a gente tem um avanço tão significativo no ponto de vista financeiro aqui, beleza? Pessoal, agora com essa visão aqui, eu acho muito importante a gente dar uma atenção especial aos valores aqui, tá bom? Vou explicar para vocês o que aconteceu para que esses valores estivessem aqui. Porque se você fizesse um planejamento apenas físico, esses valores não estariam aqui. Então você conseguiria apenas fazer os avanços e verificar em porcentagem de avanço físico a execução da sua obra. Mas você está vendo o físico e o financeiro. Por que eu estou vendo o físico e o financeiro? Eu vou explicar para vocês vindo aqui novamente na parte de
planejamento, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre planejamento aqui, porque às vezes é interessante fundamentar isso aqui para vocês entenderem um pouco e não ter que voltar lá no tour guiado e ver o planejamento do zero, né? Eu acho que não tem necessidade nenhuma disso. Bom, pessoal, então de posse do meu planejamento, né? Então esse aqui é o planejamento que está aparecendo na tela de execução de obras. Eu consigo visualizar, inclusive, todas as atividades, consigo ver os dias que eu não vou trabalhar, consigo ver se caso elas estejam amarradas, né, com predecessoras, mas não é o nosso caso, né? Estou vendo aqui meu cronograma, qual que é o dia de hoje, tá? Quiser entender naturalmente mais sobre as ferramentas do planejamento, de novo, né, reforçando, assista o tour guiado de planejamento. Mas o que que a gente está olhando aqui, pessoal? Olha só, para cada atividade da minha obra, então infraestrutura item 1.1, eu tenho um período de duração, tá? Que no caso aqui são 5 dias. Terraplenagem, 5 dias. E por aí vai, tá vendo? Então a gente tem aqui a concretagem, que soma-se 22 dias, sendo distribuição dessa forma aqui, né? E de posse dessas informações eu consigo ter o meu planejamento físico para ser consumido. E o financeiro? E o orçamentário? Tá? Orçamentário, se a gente vier aqui na etapa de recursos, você vai conseguir visualizar que eu tenho aqui, ó, um valor de venda criado. Ou seja, eu consigo vir aqui, né? Eu consigo planejar recursos, eu consigo adicionar de fato recursos na minha obra, né? Ou eu posso simplesmente vir aqui, ó, fazer o que eu fiz, né? Colocar a quantidade que eu vou executar de cada um desses itens, a unidade de medida, né? O valor de venda unitário. O sistema já vai calcular para mim o valor total de venda, tá bom? Então foi por isso, tá, que nossa execução ela é físico e financeira, porque eu trouxe atributos orçamentários para o meu planejamento. Você consegue fazer isso através de não precisa de fazer isso manualmente, naturalmente você pode carregar uma planilha orçamentária que você tem aqui, depois só ajustar o planejamento dela, tá bom? Mas no meu caso aqui para demonstração, eu fiz de uma forma simples mesmo, só vindo aqui, dando 2 cliques aqui, editando, dando 2 cliques aqui, trocando a unidade de medida, tá? Consigo trocar a unidade de medida e colocando o valor de venda. Com esse simples ajuste, eu já consegui então dar atributos orçamentários para o meu planejamento, para a minha obra. E a partir daí, quando eu venho na tela de execução de etapas, eu consigo ver, né, a proporção financeira e a proporção física, beleza? Mas, de novo, não é obrigatório planejar, como não é obrigatório fazer os atributos orçamentários, né? Trazer os preços, trazer o valor de venda, o valor de custo da obra. Aconselho porque vai trazer um pouco mais de poder, né, de decisão para a mão sua, que é gestor de obra, tá bom? Pessoal, vamos lá então, vamos entender um pouco mais sobre coisas que eu posso fazer nessa tela aqui, tá? Uma primeira coisa que é muito importante e que eu consigo fazer nessa tela aqui é fazer uma comparação de um ponto de vista orçamentário, um ponto de vista financeiro, com orçado e com realizado. E como que eu faço isso? É bem simples. Eu venho aqui nessa função, eu habilito aqui, ó, habilitar comparação. Olha que interessante, tá? Eu vou mostrar para vocês primeiro, porque eu já tenho alguns dados que foram lançados naturalmente, mas depois eu vou ensinar para vocês como esses dados eles apareceram aqui, não foi por acaso, né? Mas o que eu fiz aqui agora? Olha só, eu consegui cruzar 3 informações distintas do sistema. O valor orçado, que é os 698 mil para a etapa 1, o valor executado, quanto que eu já executei dessa etapa, né, em termos de valor agregado, e quanto que eu tive de despesa dessa etapa no ponto de vista financeiro. Então, quanto que se eu trabalho ganhando por medição de avanço, né, quanto que eu já tenho de valor agregado, por exemplo, executado, ou seja, quanto que eu posso receber do meu cliente, né, e quanto que eu tive de despesa com essa atividade. Da mesma forma que você pode ver a despesa, você consegue vir aqui facilmente e trocar para receita ou resultado. Perdão, esse 3.350 já era o resultado. Eu posso vir aqui trocar por despesa, né? Ou eu posso trocar por receita. O padrão, geralmente, é o resultado, tá? Até por isso que já estava aqui. Mas se você trocar por despesa aqui, ele vai ficar despesa perpetuando aqui para você. Ele vai persistir, sempre mostrar para você a despesa. Nesse caso, o valor não mudou porque eu não tenho nenhum tipo de receita lançada ali. Quando eu for receber essa medição de obra, aí sim eu vou ter receita e eu posso trazer o resultado e eu consigo ver se eu tive ou não lucro nessa atividade dentro do mês 1, né? Ou dentro da semana, ou dentro
intervalo geral. Aí vai depender de como que você quer comparar. Beleza? Um outro ponto importante aqui, pessoal, é que eu vejo isso aqui uma visão muito além. Eu estou vendo isso aqui, ó, mês a mês, mas eu consigo ver também o acumulado, né? Qual que é o valor total planejado acumulado? Olha só. Então eu tenho 698 mil orçado no mês 1, depois 706, depois 859 e por aí vai. Sendo que essa obra tem um custo total de 1.018.000 reais, tá bom? Então eu consigo ver o valor orçado acumulado, o desembolso acumulado e o financeiro acumulado. O imposto acumulado, basicamente, é o valor agregado de execução ali da obra, tá? E o financeiro é o que eu tive de despesa, o que eu tive de receita, vai depender do que você seleciona aqui na hora de habilitar a comparação, beleza? Então, esse é um ponto muito interessante que a gente tem de análise aqui, orçado, realizado e financeiro, né? Você está cruzando três informações diferentes. Imagina o custo de fazer isso dentro de um Excel. Aqui é praticamente automático. Olha só, uma função muito importante dessa tela de execução. Eu consigo soltar programação de atividades, seja semanal, diária ou quinzenal, ou até mensal, na mão do meu time de execução com 2 cliques. Olha só que interessante. Eu venho aqui no botão de exportar, eu tenho esse programação de atividades, eu simplesmente tenho que definir um intervalo de data aqui, tá? E eu clico em exportar. Naturalmente, essa informação ela pode ser vista também do aplicativo, tá, pessoal? Mas vamos supor que você esteja aí com empreitadas, com empresas empreitando as suas atividades, você não queira treinar o pessoal, dar acesso ao aplicativo. Você pode vir aqui fazer o que eu estou fazendo, né? Definir um intervalo, clicar em exportar, e a gente vai ter um relatório dessa forma aqui para você entregar para a sua mão de obra. Olha só que legal. A gente tem aqui os dados da empresa, a logo da empresa, tá? Essa empresa, programação de atividades do dia 1 ao dia 31 do 12. Os dados aqui, informações gerais, né? E eu consigo visualizar o que eu tenho de fazer de cada uma dessas atividades dentro desse intervalo. Então eu sei que as atividades que eu tenho que executar é a etapa de escavação, armadura e concretagem dentro desse intervalo. Eu tenho a quantidade total planejada de X, Y e Z, né? 12, 12 e 150. E eu consigo saber o que eu tenho de quantidade planejada no período, né, que é o total dessa atividade, né, porque a data de início e data de término está pegando dentro desse intervalo total. Eu consigo saber também em qual ritmo de trabalho eu devo fazer para conseguir executar 100% dessas atividades. Olha que legal. Então eu consigo saber que a etapa de escavação eu tenho que fazer 4 escavações por dia, a armadura eu tenho que fazer 2,4 e concretagem eu tenho que fazer 21 metros cúbicos de concretagem por dia. Então o sistema já vai fracionando para você o ritmo de trabalho, para você simplesmente conseguir entregar isso para o seu empreiteiro e não ter nenhum tipo de problema relacionado a não conseguir fazer, a não conseguir cumprir. Pô, eu consigo te passar, pessoal, o que você tem que fazer por dia aqui, né? Então você trabalha com metas diárias se você quiser, né? Você pode trabalhar também com a execução física diária. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco para vocês entenderem como que isso fica, tá bom? Então, esse relatório de programação de atividades é um instrumento fundamental para a gente garantir a entrega, tá? E esse relatório de programação de atividades, lembrando, ele é calculado de forma automática, baseado no planejamento e no período que você simplesmente utilizou aqui para exportar. Pegou esse relatório de programação de atividades, ele sai em PDF, como vocês estão vendo. Você pode mandar para o WhatsApp do seu time, você pode mandar para onde você quiser aí, né? E o pessoal vai conseguir consumir isso aqui de maneira extremamente simples, tá bom? Beleza, Rafael, então soltei a atividade para o meu time está trabalhando na execução de obras. Esse pessoal vai me mandar, por exemplo, através de um grupo de WhatsApp, vai me mandar, às vezes, vai fazer o próprio avanço no aplicativo, vai preencher um RDO que a gente tem também aqui na Bricap. Como que essa informação ela volta para ela ser analisada linha a linha dentro da Bricap? Olha só que interessante. A gente volta aqui para a nossa tela de execução, a gente vai pegar aqui a atividade de limpeza e nivelamento do terreno, que já é a atividade que eu sei que tem execução, porque esse valor já está medido, e vou clicar aqui. Pessoal, quando eu venho nessa atividade, eu consigo visualizar algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, eu consigo visualizar que essa atividade está com status pendente com atraso. Por que que isso é importante? Porque lá na hora da gente visualizar indicadores-chave, essa atividade vai aparecer pendente com atraso. Porém, ela já foi executada. Eu sei que ela já foi 100% executada. Está aqui, ó. Eu tive um avanço físico no dia 24/11, onde eu executei 100% dela. Por que que ela está pendente com atraso mesmo assim?
porque eu não marquei o início da etapa, tá? Então tem que vir aqui, tem que escolher o dia, tá? E eu tenho que marcar o início da etapa, tá? Eu consigo trabalhar com marcação do início da etapa, eu consigo trabalhar com a parte de conclusão da etapa, então eu consigo vir aqui e falar, ó, concluir essa etapa no dia 25/11. E ela vai mudando o status aqui pra gente, tá bom? Legal, né? Olha só que legal. Quando eu vejo essa atividade aqui, eu consigo saber qual que é a quantidade orçada de limpeza, qual que é o valor de venda, qual que foi a porcentagem total executada, qual a quantidade restante, né? Qual que é meu saldo a ser executado dessa atividade e qual que é o custo dela. O que eu consigo fazer a partir daí? Eu consigo simplesmente vir aqui, ó, e adicionar nova medição. Eu não vou adicionar uma nova medição aqui para vocês, eu vou editar uma medição já existente, tá bom? E eu consigo visualizar, olha só, no dia 24/11 eu fiz uma medição de 100 unidades, ou eu posso vir aqui e trocar para porcentagem, tá vendo? Eu posso descrever observações a respeito dessa medição, e eu posso vir aqui e adicionar um arquivo, né? Esse arquivo são meus anexos, pode ser tanto um PDF quanto fotos, tá? Que eu posso trazer para eu poder vincular essa atividade. Essas fotos posteriormente vão ser disponibilizadas em relatórios, no diário de obra, vai estar no seu banco de imagens para você fazer o as-built do seu projeto, tá? Então você pode obter essa foto via grupo do WhatsApp, né, que é bem comum, e anexar ela aqui, ou você pode fazer isso via aplicativo e você já consegue tirar essa foto automaticamente lá fazendo uso da câmera do seu telefone, tá bom? Depois que eu faço a inclusão dessa etapa, ela vai gerar uma nova linha. Nesse caso aqui, ela poderia estar gerando várias linhas, porém, nesse caso, gerou apenas uma linha, naturalmente, porque eu consegui executar 100% dela apenas numa batelada aqui, tá bom? Então, a atividade de limpeza e nivelamento do terreno finalizada dentro do prazo, uma medição só, um avanço físico de 100%, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre esses itens aqui, que é bem interessante. Essa atividade ela não está vinculada a um contrato de empreita, tá? Ela foi uma atividade que eu criei ela 100% fora dos contratos de empreita. Mais para frente, numa outra navegação, no outro turqueado, a gente vai falar sobre gestão dos contratos de empreita aqui, tá bom? Mas o que temos aqui até o momento é como fazer um apontamento de uma atividade. Depois que você faz isso, ela já vai cruzar orçado com realizado. Pessoal, voltando aqui na nossa tela de etapa, eu já vou adiantar para vocês um outro assunto que é bem interessante. Já vou voltar aqui dentro da limpeza e nivelamento de terreno, para a gente poder já falar um pouco sobre esse assunto aqui, ó, de vincular recursos a uma execução, tá bom? Então, eu tenho como vincular para cada linha que eu crio mão de obra, por nome ou por quantidade, tá bom? Aqui não tem nada cadastrado, a gente vai falar sobre isso já já. Eu posso vincular equipamentos, também sem cadastro nenhum. E eu posso vincular fornecedores, caso eu esteja empreitando essa obra. Nesse caso aqui eu tenho apenas 2 fornecedores cadastrados. Pô, mas como que eu faço para adicionar esse meu fornecedor então? Nós vamos lá aprender a adicionar fornecedor de mão de obra própria, de equipamento e de fornecedor terceiro, tá bom? Como que a gente faz isso? É bem simples, ó. A gente vem aqui na parte de cadastros, recursos, e aqui a gente tem a mão de obra, aqui a gente tem os fornecedores e aqui a gente tem também os equipamentos. Então vamos lá, vamos adicionar primeiro mão de obra para eu poder vincular essa atividade. Clico no botão de adicionar, vou dar um nome aqui, ó, fulano, já está salvo aqui, até melhor. E vou adicionar outra mão de obra aqui também, que é o ciclano, tá bom? Então tem 2 mãos de obras que eu vou poder utilizar ali para poder vincular a execução da minha obra, tá? Eu vou fazer também a adição de um novo fornecedor aqui, tá bom? Então eu vou adicionar aqui, ó, uma pessoa jurídica, empreiteira, São Francisco. Tá bom? Então, estou adicionando uma pessoa jurídica aqui para eu poder fazer também uma medição e vincular a um empreiteiro. E eu também vou fazer a adição de um equipamento. Vou adicionar uma retro aqui, né? Trabalhou naquela minha atividade. Vou vir aqui, retro escavadeira.
O equipamento ele precisa estar vinculado a um grupo. Você pode colocar o padrão como outros aqui e está tudo certo. Agora eu tenho recursos para poder atrelar a minha atividade, a minha frente de trabalho. Então, como que eu faço? Eu vou voltar aqui para a parte de obras. Eu vou acessar novamente a minha obra e agora eu vou ensinar para vocês um atalho importante. Olha só, eu preciso de acessar para depois ir na tela de execução? Não, eu consigo vir aqui, ó, nesses 3 pontinhos e vir aqui em acompanhamento. Já vou direto para dentro daquela tela. E agora dentro dessa tela aqui, o que eu consigo fazer? Ó? Eu consigo vir aqui nessa atividade de limpeza e nivelamento do terreno. Posso falar que teve o equipamento retroescavadeira que trabalhou lá. E eu posso, inclusive, colocar o horário de trabalho, tá? Clicando aqui, eu coloco para representar todos os equipamentos, mas se eu quiser colocar o horário de trabalho linha a linha, é só eu clicar aqui. Né? Então, vou colocar aqui, ó. Essa reta trabalhou de 4 horas da manhã até meio-dia. Tá? Toda vez que eu aproprio um recurso a uma atividade, vai ficar dessa forma aqui, ó, laranjadinho. Vou vincular também mão de obra por nome aqui, ó. Ciclano e fulano trabalharam no mesmo horário. Qual que foi o horário? Foi de 4 também, mesmo horário da retro. Até meio-dia. Tá aqui, ó. Tá bom? Agora eu tenho HH apropriado a uma atividade. Não vou apropriar fornecedor aqui porque não é interessante que eu já apropriei a mão de obra própria. Vou apropriar fornecedor em um outro local. E daqui a pouco vocês vão ver qual que é o desdobramento de apropriar recurso. Tá? Então vou pegar aqui um fornecedor, vou apropriar na minha atividade de terraplenagem. Tá bom? Vou vir aqui, vou apropriar o fornecedor que fez a terraplenagem. Foi a Empreiteira São Francisco. Tá bom? Nesse caso eu não preciso de apropriar horas. Ela fez a terraplenagem nas 2 medições que eu fiz aqui. Beleza? Então agora eu aprendi a apropriar recurso a uma atividade. De novo, é obrigatório? Não é obrigatório. Mas se você quiser desdobrar isso em alguns outros relatórios, que eu vou mostrar para vocês na sequência, é interessante que seja feito, tá bom? Tá bom, pessoal. E por que é interessante apropriar isso então? Qual que é o desdobramento disso? Que tipo de relatório que eu tenho para consumir? Bom, é bem interessante. Vamos falar primeiro sobre o relatório de empreita, onde você consegue pagar por produção. Seja até um empreiteiro, uma mão de obra própria, tá? Não tem problema, vai depender do modelo de negócio que você trabalha. Aqui na Bricap a gente te dá as possibilidades. Se você der uma olhada aqui, por exemplo, eu vinculei uma mão de obra, que é a empreiteira, numa atividade, né, cujo foi executado 250 e eu tenho, né, um valor de venda dela de 1.800. Se eu vier aqui nesse botão de planejamento, o que eu consigo fazer? Eu consigo colocar um valor de custo de execução, tá bom? Então, a cada unidade que eu executo de terraplanagem, eu ganho R$ 1.800. E quanto que o meu empreiteiro ganha? Vamos supor que ele ganha 500. Eu simplesmente preencho esse valor aqui, tá bom? E toda vez que alguma mão de obra estiver executando e estiver apropriada, seja um empreito ou seja mão de obra própria, relacionada à atividade que tem um custo de execução, você vai conseguir pegar um relatório disso. Vou mostrar para vocês como que fica esse relatório. Eu venho aqui, tá bom? Eu vou vir na parte de Dash, mão de obras. Quando eu venho aqui nesse relatório de dashboard e mão de obra, eu consigo visualizar que eu tenho agora uma atividade que foi executada no dia 3/12, na obra tour guiado, na etapa de terraplanagem, tive uma quantidade realizada de 125, quantidade realizada, né, de 125, e eu tive um custo de R$ 500, tá? Então eu tive um custo de R$ 500 por unidade. Quanto que o meu empreiteiro ganha então nessa execução? Ele ganha R$ 62.500. Como ele fez duas, eu vou mostrar para vocês aqui que só não está aparecendo por causa do período, tá? Filtrado. Então tá aqui, ó. Eu tive agora duas atividades, uma no dia 29/11, uma no dia 3/12, né? E eu tive uma outra atividade aqui, ó, que ela não tem custo apropriado, que é aquela atividade que eu apropriei da limpeza e nivelamento de terreno para o fulano e para o ciclano. Então não tem medição vinculada a ela, né? Não tem custo real, custo realizado nesse caso. Somente a parte aqui
da atividade de terraplenagem. E o que eu faço com isso aqui agora, pessoal? Essa aqui é a pergunta, né? O que eu faço com essa informação? Vou mostrar de posse dessas informações. O que a gente consegue fazer, pessoal? A gente consegue vir aqui, ó, clicar nesse botão, vai aparecer para a gente a opção de gerar um recibo. Então, posso gerar um recibo de várias medições para um mesmo fornecedor, se for o caso, né? Que eu consigo filtrar por fornecedor, por atividade. Vou clicar em gerar recibo, eu dou um nome a esse recibo, tá bom? E aí, o que vai acontecer? O sistema ele vai me dar a opção de fazer um download de um recibo. Ele já vai automaticamente gerar um arquivo para a gente. Vou salvar esse arquivo aqui e eu consigo visualizar o recibo para poder fazer o pagamento desse meu empreiteiro. Então tá aqui, ó, todas as informações. Estou pagando ele referente a quê? O recibo foi emitido por fulano no dia 20, por Rafael Souza no dia 12/12, atividade de terraplenagem, custo de execução X, eu estou pagando ele 62.500. Então eu tenho aqui o campo de assinatura, né? Eu, fulano, declaro que recebi, assinatura, né? E com isso aqui em mão você pode pedir para ele emitir a nota fiscal para você, né? E aí, quando você de fato fizer o pagamento dele, você pode vir nessa aba aqui de recibos, clicar nesse botão aqui, ó, clica no sim, e aí o sistema vai gerar para você a possibilidade de fazer o lançamento dessa despesa no sistema, tá bom? Então ele já vem com o fornecedor vinculado, você só vem aqui e vincula a atividade, né? Tá bom? Você escolhe aqui a forma de pagamento, escolhe qual que foi a data de pagamento de fato, tá? Clique em salvar, tá? Depois, mais para frente, vai ter um tour guiado para a gente falar sobre isso aqui direitinho, que é a parte da gestão financeira, tá bom? Então você consegue fechar todo o ciclo de geração de valor, inclusive anexando aqui a nota fiscal, né? Desde o processo de planejamento, fazendo pelo processo de avanço, medição, né? E para finalizar, o pagamento dessa sua mão de obra. Uma outra forma bem legal aqui na Bricap que a gente tem de fazer o controle de pagamento de mão de obra é fazendo o controle de pagamento de diária, tá? De funcionários diaristas. Se vocês virem aqui, ó, na parte de cadastros, vocês vão ver que a gente tem uma mão de obra que foi cadastrada previamente, né? Nós cadastramos juntos aqui. E eu já peguei posteriormente, vim aqui, cliquei nesse ícone da carteirinha e coloquei um valor de diária para esse funcionário, tá? A gente pode fazer isso naturalmente quando a gente for cadastrar todos os funcionários, que a gente pode cadastrar individualmente por aqui, ou vindo aqui e importando uma planilha, tá? Como a gente tinha cadastrado o funcionário, no entanto, a gente não tinha criado aqui o valor da diária dele, eu vim, cadastrei o valor da diária do funcionário ciclano, e a partir do momento que eu tiver essa diária cadastrada, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui na minha obra, posso fazer isso, tá, pessoal? Tanto pelo aplicativo, mais uma vez, quanto pelo computador. Eu venho aqui, eu clico em execução, eu venho aqui em efetivos, tá? E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar efetivo da minha obra. Então, escolho uma data. Vou colocar que eu vou adicionar efetivos por nome. E vou escolher o ciclano aqui, ó. Posso escolher várias pessoas, tá? Vou colocar o fulano aqui também, apesar que ele não vai gerar relatório de pagamento, porque ele não tem valor de diária vinculado a ele. Então, eu já adicionei aqui, né? E agora eu vou adicionar de novo. Vou adicionar o equivalente de 2 dias para vocês entenderem. Adicionar no dia 12, por nome, ciclano. Salvar. Conforme eu for fazendo isso, né, em uma ação que eu posso fazer por essa tela ou até por dentro do nosso RDO, eu consigo vir aqui posteriormente nesse menu, em relatório de efetivos, e olha que legal, vai estar automaticamente calculado para mim, mão de obra, todas as mãos de obras, qual a quantidade de diária que cada uma dessas pessoas trabalharam, qual que é o valor total que eu tenho que pagar ele dentro do intervalo que eu filtrei, tá? Eu consigo visualizar isso também separado por obra, no caso aqui vão ter o número total de diárias apenas da obra turguiada, porque é a única obra que eu tenho disponível. O valor total que eu tenho a pagar desses funcionários, tá? E eu tenho também, pessoal, minha folha de ponto, tá? Então se você vier aqui, ó, você consegue, vocês lembram que lá na medição a gente vinculou hora de trabalho dos funcionários? Isso que vai aparecer pra gente.
tá bom? Nossas folhas de ponto, ó, os dias que eles trabalharam, tá? Eu posso vir aqui, por exemplo, ó, voltando aqui dentro de mão de obra, clicar nesse olhinho para ver quais foram as diárias que essa pessoa trabalhou e onde ela trabalhou, tá? Eu posso vir aqui nesse botão exportar um recibo, tá? O sistema vai gerar para a gente um PDF naquela mesma pegada que a gente viu anteriormente, com a documentação de todas as diárias para a gente poder fazer o pagamento. Então, tá aqui, ó. Total que eu tenho que pagar, assinatura do funcionário, posso recolher a assinatura, depois eu vou lá no meu financeiro, faço um lançamento. E se eu quiser, eu também posso exportar o nosso ponto, tá? E o ponto, o legal dele é que ele também conta com campo de assinatura, caso você precise de gerar arquivo físico de ponto. Olha que legal. Tá aqui, ó, todas as informações do funcionário, quais foram os horários de trabalho dele, se houve hora extra, e lá embaixo, naturalmente, campo de assinatura, tá bom? Indo nessa linha de relatórios que são exportáveis, eu também gostaria de apresentar para vocês que é possível retirar um relatório de apropriação de equipamento, inclusive com os valores, tá? Para isso a gente vem aqui nesse botão de exportar dentro da tela de execução de etapas, tá? E a gente consegue vir aqui, ó, e pegar esse relatório de medição de equipamentos. Pode selecionar um período ou simplesmente colocar como padrão aqui todo o período. E o sistema vai gerar para a gente também um PDF mostrando todo o histórico de apropriação dos nossos equipamentos no canteiro de obra. Olha que legal. A gente tem aqui então um relatório de medição de equipamentos com os dados da obra e mostra para a gente. Ó. No caso aqui foi só uma retro, né? A gente apropriou no dia 24/11 a retro de 4 a meio-dia. Horas totais, o custo por hora dessa máquina, que é de R$100, o valor total que eu tenho apropriado dessa máquina aqui dentro. Tá? Legal, né? A gente consegue fazer esse tipo de exportação também. Então, pessoal, toda a parte de apropriação de recurso que a gente fez, seja mão de obra por empreitada, seja mão de obra própria, ou seja equipamento, eu consigo, né, ter essa informação já consolidada dentro de relatórios que já foram criados. Eu consigo ter campo de assinatura nesses relatórios. Esses relatórios já vão com a logo da minha empresa, é totalmente formalizado ali para poder utilizar, né? A gente trabalha muito nessa economia de tempo também, na formatação das informações, né? Pessoal, indo nessa pegada de relatórios que eu posso consumir, né, de relatórios que são gerados automaticamente, eu também tenho mais um aqui para poder apresentar para vocês, tá? De relatório exportável, que é esse acompanhamento físico-financeiro. Com esse relatório aqui, você vai conseguir fazer seus fechamentos de medição, tá? Para poder conversar com seu cliente, para poder conversar com seu empreiteiro, tudo bem? Então é bem simples. Olha só, dentro do período que você selecionar, você pode, se quiser também selecionar todo o período, você consegue exportar um relatório, tá? Tem a opção de habilitar, mostrar custos e receitas, eu vou mostrar para vocês como que isso fica ali, e vou exportar esse relatório. Olha só que legal, esse relatório aqui, ele vai trazer para a gente por atividade exatamente o que foi que aconteceu dentro daquele período. Então eu tenho aqui o item 1.1, que é a limpeza e nivelamento de terreno, sua data de planejamento, quantidade orçada, valor orçado, se ainda tem saldo, tá? Eu vejo que ela já foi 100% executada, eu vejo quando que foi as execuções físicas dela, tá? O que que isso me representa de valor medido, o que que isso me representa de valor acumulado. Então eu consigo visualizar isso aqui para todas as atividades. E lá embaixo eu vou ter um consolidado de medição, que vai mostrar o tanto que eu já executei dessa obra. Que nesse caso aqui foi essas quantidades aqui, desses itens aqui, 1.1 e 1.2, que me representa R$600 mil de valor medido. Beleza? E para finalizar esse nosso encontro, eu tenho também essa tela aqui de indicadores, né, que eu consigo utilizar ela para poder montar visões estratégicas, né, dos principais indicadores do negócio. Eu já preparei aqui previamente um perfil para a gente, né, mas eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente como que eu analiso essas informações. Então, basicamente, eu consigo pegar aqui um intervalo de data e selecionar para qual obra que eu vou analisar. Tá?
e o sistema já vai carregar para mim uma série de indicadores, né? No caso aqui, curva Pareto de medição, que me mostra qual que foi o valor, né, executado aqui e de qual etapa que foi, que no caso foi da infraestrutura, histograma de mão de obra, que me mostra quantas pessoas trabalharam por dia e o cargo dele, tá? Curva de boca de jacaré, que me mostra o planejado e o executado, né? Então vai me mostrar numa linha tracejada aqui o que, que tem é, de planejamento, na linha fixa aqui o que, que tem de execução, né? A legenda está aqui embaixo. Então a execução está bem sutil ali embaixo, porque a gente só começou essa obra, né? Além disso, a gente tem também, ó, o valor planejado, o valor executado e o custo de cada etapa do financeiro mês a mês, tá? Para eu poder criar um relatório igual esse aqui, simplesmente tem que vir aqui nessa engrenagemzinha e selecionar quais os indicadores que eu quero ver, né? Depois que eu trazer esses indicadores para a tela, eu consigo inclusive reordená-los, né? Quero, por exemplo, ver o histograma de mão de obra antes, eu quero que a curva de Pareto aqui ocupe 2 quadrantes, e aí você consegue ir trabalhando na configuração dessa tela da forma que ela fica customizada para você. Quando você finalizar isso, você clica aqui no maisinho e vai salvar esse perfil, beleza? Bom, pessoal, por hoje é só, espero que tenha ficado claro para vocês. Aproveito aqui para pedir para vocês entrarem na comunidade da Bricap, né? Qualquer dúvida que tiverem, chamem nosso suporte pelo WhatsApp. Um abraço e até a próxima.